de volta com o Horizonte Debate e hoje ao vivo. Hoje falamos sobre o mandato do Donald Trump. Você pode participar do debate enviando a sua opinião ou sua pergunta para os nossos convidados através do WhatsApp aqui do programa 99642-8473. No bloco anterior, Leandro, Paulo, Pedro, falávamos sobre essa dinâmica dos órgãos, dos organismos que aprendemos ao longo das aulas de história, que nascem, crescem e se tornam fortes a partir da Segunda Guerra Mundial, a ONU, a Organização Mundial do Comércio. O que vai ser do mundo sem essas organizações? O que seria, por exemplo, do mundo com um Tratado do Pacífico forte, o Tratado de Paris com relação ao clima forte, coisas que Trump chega, sai de um, sai do outro. Pedro, vou deixar aberto a pergunta. O que será do mundo? O que seria do mundo sem aquele prédio lá em Nova York da Organização das Nações Unidas, por exemplo? A ONU, ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial com diversos objetivos, né? Mas o mais importante deles era evitar uma terceira guerra mundial, né? Evitar um flagelo da guerra. E até hoje ela tem feito isso, né? Até hoje a gente não viu isso. A gente viu muitos conflitos, mas um conflito total, até hoje a gente não viu. Então, o que vai acontecer do mundo quando esses órgãos aí perderem a legitimidade? É o que a gente chama hoje, que está ocorrendo, a crise do multilateralismo em âmbito internacional, né? Quando a OMC, quando a ONU, né, elas perdem a eficácia, né? Quando países como França, Reino Unido, né, Estados Unidos resolvem falar, olha, o Conselho de Segurança da ONU não faz nada, nós vamos agir sozinho. Né? Quando o Trump fala, olha, a OMC não faz nada, eu vou aplicar essas medidas aqui porque eu quero. Né? Então, que cenário que seria esse, Leandro? É um cenário de loucura total, né? Transmutação, podemos brincar assim, mas é uma questão interessante se a gente analisar de uma forma muito séria, até para o telespectador entender isso. A OMC, nós temos que entender que o mundo vem evoluindo e até quanto que essas instituições, organismos, conseguiram evoluir junto com toda a dinâmica de um novo mundo. Nós temos um mundo hoje extremamente plural, complicado, culturalmente, talvez por causa, hoje, devido a essa facilidade das mídias serem tão intercambiáveis, então o cara está morrendo lá, o cara não está nem preocupado em salvar ele, está preocupado em filmar primeiro e botar no YouTube e conseguir. Mas isso é uma questão que puxa uma Síria perto de Belo Horizonte, que nós estamos a quantos mil quilômetros de lá. E, ao mesmo tempo, voltamos a ter toda aquela questão cultural do preconceito, da honra, daquela situação que, não, isso eu não aceito, primeiro eu, depois não, depois são vocês. E é muito complicado, porque por detrás disso, tudo tem uma crise econômica que começou lá atrás, em 2006, 2007, 2008, e vem perdurando. E eu sempre digo o quê? Quer tirar o pior das pessoas? Mostra o desemprego, mostra uma crise econômica, mostra a fome, mostra a miséria, que você vai perceber que as pessoas não convivem tão bem quanto se achava. O que seria, Paulo, do mundo sem a OMC, por exemplo? Olha, eu acho que o maior problema dessas instituições, não sei se o Leandro concorda, o Pedro concorda comigo, é a falta de soberania, né? Os países são soberanos para tomar as decisões, eles se unem multilateralmente nessas organizações, mas ao mesmo tempo eles continuam podendo tomar suas decisões unilaterais, principalmente se você é um país grande que tem poder de negociação. Muitas vezes você não quer negociar, igual os Estados Unidos faz, e ele resolve tomar a decisão por si próprio. E muitas vezes a falta de um grande país corroborando uma organização multilateral, ela enfraquece a organização, né? Então, que a gente estava conversando sobre a OMC, ela está entre a cruz e a espada agora, porque se ela toma uma medida efetiva com relação aos Estados Unidos, né, cobrando que os Estados Unidos deixem de impor suas tarifas, caso contrário sejam retalhados, os Estados Unidos podem, o Trump pode tomar a decisão de sair da OMC, o que enfraqueceria muito a organização, e ao mesmo tempo, se ela não toma uma medida efetiva contra os Estados Unidos, todos os outros países podem se sentir ameaçados e, inclusive, questionar a participação e a efetividade de uma organização como essa. Né? Pois é, o livro dessa semana, que é esse aqui, A Guerra do Mundo, do Niall Ferguson, vai falar exatamente disso.
livraço, não só pelo tamanho, mas muito bom, para poder analisar o último século, o século XX, e apontar uma perspectiva que é uma perspectiva um pouco pessimista, porque ele vai dizer que a natureza das guerras do século XX acontece em função das pessoas continuarem querendo consumir um produto tecnológico que, sejamos sinceros, não vai ser produzido nos Estados Unidos. É muito caro produzir isso aqui nos Estados Unidos. Exato. É muito caro produzir o tênis da Nike nos Estados Unidos. Então, isso vai continuar sendo costurado no Vietnã a um trabalhador que vai ganhar $1 por mês, para que isso seja colocado nos outlets de Miami a 99 centavos. Então, as pessoas continuarão consumindo muito. Será que vai ser possível produzir isso a níveis humanitários? Segundo, a questão das etnias. E aí a gente vai voltar para a questão da guerra na Síria, né? Um sujeito que é curdo numa situação daquela, nós nem estamos falando aqui da questão do racismo no Brasil, por exemplo. Nós falamos de etnia. Sim. O sujeito que é curdo, ele se parece etnicamente com as pessoas, mas ele é de um outro espaço. Ele não tem documento, ele transita por um lugar com o filho dele, estupro, doença, miséria, ou seja, algo bastante complexo nesse cenário. O que vocês pensam para um mundo que, Leandro, estamos crescendo, né? Há níveis de crescimento nos 4 cantos do mundo. Como que é crescer em termos de avançar essa lógica da honra que está tão prejudicada? É uma coisa complicada, né? Porque nós estamos trabalhando de algo que é muito mais do que externo, né? Não estamos dizendo... O Paulo vai falar todos os crescimentos econômicos possíveis, o PIB, o Índice de Desenvolvimento Humano, mas eu digo que nós estamos nos regredindo enquanto seres humanos. Quando você traz essa parte dos curdos, vão pegar até a própria beligerância que nós temos entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Dois povos, mesmo, né? Vão falar lá, mesma etnia, aquela questão, quase se matando, né? Digamos assim. É uma intolerância total. Se você olha todas as guerras que estão surgindo agora, se você vai tirando todas as camadas que estão acontecendo, existe sempre uma coisa onde o ser humano é colocado como a última das coisas. Essa etnia, ou este povo, ou essa religião é descartável. Mas por que ela é descartável? Porque de repente tem petróleo, de repente porque tem um território que é interessante, de repente porque ali pode ser um novo mundo. Existem todos os interesses econômicos sobrepondo um interesse maior. E aí nós vamos remeter para a época da Segunda Guerra, quando foi feito todo o processo da reconstrução, de toda a parte do ouro guardado. Nós colocamos, depois das 2 grandes guerras, nós colocamos tribos lá na região lá da África lá que não poderiam estar próximas uma da outra nunca. Ali já é ou seja, deixamos um caldeirão preparado para a guerra. Quase todas as grandes guerras começam por causa de intolerância religiosa, cultural ou étnica lá dentro. Mas sabe o que é interessante, Jairo, fazendo um contraponto, olhando de uma perspectiva muito maior, a gente pode ver que quando a gente compara o momento atual, mesmo com todos esses problemas que a gente vive e tal, a gente nunca teve tão pouca guerra, a gente nunca teve tão poucas mortes, a gente nunca teve tanto problema de miséria e de subnutrição e esse tipo de coisa como a gente tinha há um século, 2, 3, 4 séculos atrás. Tecnologicamente dizendo, se tiver guerra, acaba tudo, né? Não tem como existir uma guerra. Exato. Você tem esse problema de que agora a situação ela se torna muito mais complicada, muito mais complexa. Exato. Então, assim, há uma evolução muito contundente, de fato. Existem guerras. Eu acredito que, na verdade, talvez existiram muito mais no passado, só que nós não tínhamos um acesso à mídia como nós temos hoje. Sim, sim. Mas, tecnologicamente, eu acho que nós chegamos num ponto da evolução da humanidade que não vai haver essa terceira guerra pelo simples fato que todo mundo sabe que, se ela acontecer... Mas a gente caminha para uma lógica de uma economia de mercado muito desigual, muito desumana, Sim. onde alguns têm tudo, têm muito e gastam muito e poluem muito e outros não têm quase nada, assim. Nós não vamos ter
um pouco desse soco no estômago durante um bom tempo. Se pensarmos há 200 anos atrás, né, assim, antes da evolução dessa economia de mercado, não sei se as pessoas viviam num nível de pobreza, miséria, morria de gripe, mas morria quase todo mundo de gripe, dependendo do contexto. Hoje a desigualdade ela é um motor muito grande dessa tristeza, não? Eu acho que você falou a palavra certa, desigualdade, né? Porque eu sou um pouco menos pessimista com essa noção de que a humanidade evoluiu. Caminha para algum lugar. Que evoluiu para alguns. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha a guerra da Síria, por exemplo, a gente vê que se você está na Síria, né, a humanidade não evoluiu. Nós ainda somos capazes de cometer genocídio, ainda tem centenas de milhares de pessoas morrendo. A gente não esperava que isso fosse ocorrer justamente nessa sociedade. Então, aí que está a grande disparidade, a desigualdade. Alguns com tantos e outros com uma situação de miséria como essa. Acho que uma conclusão de um programa desse estende para as pessoas que estão assistindo a gente em casa. O convite para um segundo debate sobre isso aqui já está posto. Principalmente para você que vai fazer Enem no final do ano. Hoje a gente falou tudo sobre isso. O programa de hoje fica por aqui. Continue conosco, participe, mande o seu comentário pelo WhatsApp ou para o nosso e-mail. Te espero com as suas perguntas e opiniões. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!